Engenharia Carga Rápida, o maior canal de engenharia do Brasil e que possui aqui embaixo mais de 500 vídeos para você de graça. E hoje o canal Engenharia Carga Rápida irá apresentar a aula de bolso de tema estampos de corte, dobra e repuxo. Aula de bolso que pertence à disciplina Processos de Fabricação e que foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Robson Souza, lá da cidade de Limeira, no estado de São Paulo. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é um engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz e é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Haga Waga! Haga Waga! Haga Waga! Haga Wag Waga Buggy Buggy Mugger Mugger Wag Haga Waga! Ei, corre que vai começar o Carga Rápida. Carga Rápida, ativar! O Engenharia Carga Rápida aula de bolso é prazeroso e apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana tem o tema estampos de corte, dobra e repuxo e pertence à disciplina Processos de Fabricação. A aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Robson Souza, lá da cidade de Limeira, no estado de São Paulo. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso! E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o canal Engenharia Carga Rápida, a aula de bolso, é disponibilizado todas as sextas-feiras com aulas de bolso novas. Vamos começar tratando sobre os equipamentos e produtos fabricados nos estampos de corte, dobra e repuxo. Entenda estampo como uma ferramenta que gera produtos fabricados através da aplicação de chapas metálicas. Tudo começa em uma prensa. Esta prensa possui uma placa fixa e uma placa móvel. Esta placa móvel então se move perpendicularmente, com sentido e direção perpendicular à placa fixa, gerando a condição de ser montado então uma ferramenta chamada estampo entre as placas fixas e placa móvel, entre a placa fixa e placa móvel da prensa. A ferramenta estampo possui então um lado que é fixado na placa móvel da prensa. Então, metade da ferramenta, metade do estampo é fixado na placa móvel da prensa. Usualmente, esta ferramenta, o estampo, do lado móvel, possui ferramentas de corte que se movem para cortar a chapa, ou que se movem para dobrar a chapa, ou que se move para conformar na chapa numa peça cônica ou numa peça cilíndrica, como uma lata. A ferramenta, do lado que é fixado na placa fixa da prensa, então recebe a chapa que irá ser conformada na ferramenta chamada estampo. Desta maneira, então, temos um estampo, uma ferramenta que conforma uma chapa que entra no estampo
que conforma na condição de corte, gera o corte da chapa, a dobra da chapa e pode executar o repuxo da chapa. Gerando então produtos, por exemplo, que só possuem um corte. Arruelas, por exemplo, são apenas cortadas do lado externo e do lado interno. Ou encontramos peças em algum lugar na nossa manutenção da fábrica que são apenas dobradas. Elas podem ser até cortadas e dobradas simultaneamente. E temos peças que são repuxadas. A peça repuxada nós conhecemos, por exemplo, latas de refrigerante, latas de cerveja, latas de suco. São chapas, são peças que foram fabricadas em um estampo que entrou uma chapa e a chapa foi repuxada na forma de uma lata. Também, se envolvermos as três condições de corte, dobra e de repuxo, temos as peças da carroceria do nosso automóvel, que foram cortadas, dobradas e repuxadas. As operações de estampagem, ou seja, as operações que ocorrem na ferramenta que irá executar a dobra, o corte e o repuxo da chapa, esta ferramenta possui elementos de estampagem, elementos de estampo. Desta maneira, as operações de estampagem podem ser operação de corte. A operação de corte, para a operação de corte, a ferramenta, o estampo, possui uma parte chamada, um elemento do estampo, que usualmente é na parte inferior, na parte que não se move do estampo, que é chamada de matriz. A matriz, então, fica abaixo da chapa, e esta matriz necessariamente, obrigatoriamente, necessita ter uma dureza superficial superior à dureza da chapa, pois ela segurará a chapa onde ocorrerá a conformação, ou o corte, a dobra e o repuxo da chapa. Já do lado superior da ferramenta, onde ocorrerá a operação de corte, temos então o punção. Então, desta maneira, perceba, embaixo a chapa entra no estampo, embaixo da chapa existe uma matriz e em cima da chapa existe um punção com movimento vertical de subida e descida. Quem executa esse movimento vertical de subida e descida é a prensa, onde foi montado o estampo. Se olharmos de perto, então, este conjunto de elementos que foi montado no estampo, o conjunto de elementos, a matriz e o punção, perceberemos que a chapa que foi cortada gerará uma peça em chapa, que é o produto que desejamos. E a parte que sobrou da chapa, que foi retirada da chapa, que não pode ser vendida como produto, é chamada de retalho e será vendida a preço de retalho, para ser fundido novamente e virar novamente uma chapa. Outra operação de estampagem, além desta operação de corte, então é a operação de dobra da chapa. Aqui então temos o desenho, o croquis, onde apresenta a matriz, que é a parte inferior, onde ocorrerá a dobra da chapa, e a parte superior. Na parte superior, quando executamos uma dobra de chapa, necessitamos ter uma peça que segurará a chapa durante o movimento de dobra, que é chamada de prensa-chapa, ou sujeitador da chapa. Então temos a matriz na parte inferior, que não se move, e temos um prensa-chapa com uma mola que segura a chapa. Em seguida, então teremos matriz e parte inferior, a parte superior, um prensa-chapa que segura a chapa, e temos a punção de dobra que executa a dobra. Para a execução da dobra, se olharmos de perto, então vamos pôr uma lente ali no punção de dobra, necessitamos ter uma distância
entre punção de dobra e matriz, para que ocorra então um momento torsor, um momento de dobra da chapa e a conformação da chapa. É necessário uma distância que leve em consideração a espessura da chapa e pode ter uma folga para não riscar a chapa no momento da dobra, pois afinal de contas, o produto da chapa dobrada não pode estar riscado. Essa condição de dobra, inclusive, é interessante que a chapa que entra na ferramenta estampo já seja comprada oleada. O que é oleada? Ela já veio untada com óleo de lubrificação para que a punção de dobra, no momento de execução da dobra da chapa, existirá um movimento relativo entre a punção de dobra e a chapa. Então, se a chapa está oleada, não ocorrerá o riscamento da chapa, ela não ficará riscada, que pode ser até gerado então uma recusa do controle de qualidade desta chapa dobrada, se o risco for muito acentuado. Avançando então, percebemos que teremos uma peça dobrada, um produto de peça dobrada, que pode até passar por uma condição de corte e dobra na operação de estampagem. Outra operação de estampagem que vamos ver agora, então, é a chamada operação de repuxo, ou também chamada operação de embutimento. Dessa maneira, temos também a matriz e o punção, onde o punção se move no sentido vertical, para cima e para baixo. Quem gera esse movimento é a prensa. Olhando de perto o conjunto, percebemos então que a operação de repuxo de embutimento, ela gera um copo, a chapa é conformada gerando um produto oco. Pode ser, por exemplo, lembramos que poderia ser uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante, mas também pode ser um embutimento, considerado um embutimento uma luminária, ou até mesmo algumas peças automotivas têm uma conformação de peça oca, então sendo caracterizadas como um embutimento de chapa. Vamos agora nos aprofundar sobre o estampo e seus materiais e suas funções. Sabemos então que os estampos são montados em prensas. Podem ser prensas excêntricas, como podem ser prensas óleo hidráulicas. Se olharmos com atenção sobre o estampo, percebemos que a função primária do estampo é entrar uma chapa, onde essa chapa será conformada plasticamente na condição de ser corte ou dobrada, que é a conformação plástica de dobra, ou o repuxo da chapa, que é gerar uma peça oca. Vamos ver o estampo no detalhe. Todo estampo, então, começa com a base do estampo. Normalmente, a base do estampo ela é feita com aço ABNT 1020 até ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, aço ABNT 1040. Temos tanto a base inferior como a base superior. A base inferior ela é parafixada na placa fixa da prensa. A base superior é fixada na placa móvel da prensa, a placa que sobe e desce da prensa. O estampo pode ser fixado diretamente por furações na sua placa, que parafusam diretamente na placa da prensa, ou então podem também ser fixados com grampos. Grampos de fixação de estampo nas bordas da placa base do estampo. O estampo também possui uma placa porta-matriz. Aqui lembrando, se existe uma chapa que será cortada e dobrada em uma matriz, então é necessário que exista uma placa para portar esta matriz. Usualmente a placa porta-matriz é feita em aço ABNT de 1020 a 1040.
Na placa porta-matriz, temos a matriz que pode ser postiçada, encaixada, postiçada na placa porta-matriz. Por vezes existem estampos que a matriz é uma peça única que é fixada na base do estampo. Se avançarmos, a matriz é feita, usualmente, ela é feita em aço VC 131, que é temperado, revenido, cuja dureza em Rockwell C deve estar entre 60 a 62 Rockwell C. Ainda no lado inferior, no lado fixo do estampo, alguns estampos possuem placa de choque da matriz, que é em aço ABNT 1045. Por vezes, outros estampos também não possuem placa de choque. A placa de choque é função do projetista acreditar na necessidade, determinar se é necessário uma placa de choque para amortecer o impacto sobre a base do estampo. Pois, afinal de contas, se a base do estampo, durante o trabalho, ficar marcada, a matriz poderá ficar inclinada, desalinhada, e o corte poderá ficar comprometido, ou até mesmo poderá ocorrer a quebra da matriz, porque ela está fora de alinhamento. Se o punção bate em uma matriz desalinhada, devido à alta dureza da matriz, ela poderá se quebrar. Afinal, quanto maior a dureza, maior é a fragilidade, menor é a resistência a impacto. Sim, dureza e resistência a impacto são condições opostas. Não se consegue um aço duro, porém resistente a impacto. O que ocorre é, quanto maior a dureza do aço, maior a fragilidade desse aço, maior a facilidade de propagação a uma trinca. Portanto, então, a placa de choque depende da condição de projeto. Avançando ainda mais, lembrando do lado inferior, se a chapa que está em produção, que será conformada e cortada, na condição do corte, onde sairá o retalho, ou até mesmo o produto, é necessário que a matriz possua uma saída, tanto da saída quanto da placa de choque, quanto também é necessário uma saída para a base. E lembrando também, a matriz não pode ser paralela à furação da matriz, ela deve ter uma inclinação. Usualmente a inclinação é de 7 graus. Quando ocorreu o corte, a peça se desprende normalmente e então cai na condição, na base da prensa, numa caixa onde cai retalho ou na caixa onde cai a peça, na prensa. Avançando ainda mais, temos um pino-guia. Perceba, se corre uma chapa, vamos supor que esse estampo então possui a chapa que é conformada, ela vem de um rolo. Então existe um rolo que entra no estampo, ocorre o trabalho, é cortado e dobrado, o rolo avança, a parte do retalho sai, avança, fica preso ainda na chapa rolo, e a punção desce novamente. Perceba então que nesta condição, no avanço, quando o punção vai descer, ele necessita bater no ponto certo. E para bater no ponto certo, sempre, todo estampo, existe um pino de corte. Quando ele desce para cortar a chapa, ele também faz um furinho. E para guiar a chapa. Então, quando o punção sobe, a parte superior do estampo sobe e a chapa avança, ela irá avançar num pino guia, para avançar realmente um passo de chapa. Então, todo estampo possui um punçãozinho para um pino guia e um pino guia posicionador, para no momento do avanço da chapa, a chapa parar posicionada. Isso sem contar dos guias laterais da chapa do estampo. Avançando agora, então,
vamos falar da parte superior, mas não podemos falar da parte superior do estampo, pois sem levar em consideração que esse estampo, a parte superior, deve descer exatamente sempre no mesmo ponto. E daí é necessário uma guia. Então é necessário uma coluna e uma bucha. E como a coluna ela se posiciona dentro da bucha a cada ciclo, a melhor maneira de posicionamento preciso é que exista na bucha uma gaiola de esferas. Então, usualmente, toda a relação entre coluna e bucha de estampos, dentro da bucha existe uma gaiola de esferas, para garantir a perfeita tolerância do funcionamento do estampo. Vamos então ver na parte superior, na parte móvel do estampo, quem executa o corte ou a dobra é um punção. Então, os elementos de elevada dureza do estampo são a matriz e o punção. Tanto a matriz como o punção são feitos em aço VC 131, temperado, revenido para alívio de tensões, com dureza Rockwell C 60 a 62 Rockwell C. E se temos um punção, ou um punção de corte, ou um punção de dobra, ou um punção para o repuxo, temos então que posicionar, ajustar essa chapa, segurar essa chapa. Então, a chapa pode ser de um rolo até uma outra chapa, que é um blank, é uma chapa cortada. No momento que ela é posicionada sobre a matriz, antes do punção descer, a chapa precisa ficar segurada. Ela já está posicionada com um pino-guia, necessário o pino-guia, mas a chapa também precisa ser segurada, ela precisa ser pisada. Então existe aqui um prensa-chapa que pisa na chapa e segura essa chapa. E segura com molas. No momento que a parte móvel do estampo começa a descer, o prensa-chapa já encosta na chapa e vai apertando com a mola, segurando a chapa para que ela não se mova até o punção executar a sua função de corte, ou de dobra, ou de repuxo. Então, prensa-chapas são importantes e os prensa-chapas levam mola. E se o punção vai descer, então, e se encaixar em uma matriz, esse punção é fixo. E ele deve ficar perpendicular ou em um ângulo, depende do tipo de trabalho. Então, esse punção deve ficar encaixado na parte móvel do estampo. Então, existe uma placa que segura esse punção, chamado placa porta-punção. Esta placa porta-punção pode ser feita de aço ABNT 1020 até ABNT 1040. Avançando ainda também no lado móvel do estampo, como o punção bate, este sim precisa de placa de choque. Todo punção precisa sobre ele, entre a base superior do estampo e o punção, existe uma placa de choque, pois certamente o punção executa uma forte pressão de esforço durante o corte, ou dobra, ou repuxo. Então a placa de choque do punção é executada em aço ABNT 1045 com dureza Rockwell C entre 45 a 48 Rockwell C. A placa de choque do punção ela garante que durante o impacto de corte, que o punção recebe o impacto de corte quando ele bate na chapa que será cortada ou dobrada ou repuxada, é a placa de choque que suporta todo o impacto. Então, em uma manutenção, quando esse estampo vai a uma ferramentaria para a manutenção, para a desmontagem e limpeza, afinal, por exemplo, a saída de peças, ou então a matriz entre o punção, o encaixe entre a matriz e o punção, onde ocorre o corte, ocorre ali um esmerilhamento da chapa, ali precisa ser limpo, pois sempre fica material metálico no corte entre o punção e a matriz, e se o punção não é limpo, tanto a matriz como o punção acabam se quebrando. Então, na desmontagem, depois da campanha,
do lote de produção feito, esse estampo deve ir para a ferramentaria para desmontagem e limpeza, sobretudo então do punção e da matriz, e tirar o material residual da chapa que foi cortada, dobrada ou repuxada. E também deve ser verificado esta placa de choque, pois ela é uma placa de choque, ela foi comprimida durante cada ciclo e ela pode estar amassada. Usualmente, esta placa de choque deve ser trocada. Um bom ferramenteiro já tem diversas placas de choque já com a geometria de troca. Para troca, na desmontagem, troca a placa de choque do punção. E se o estampo tiver placa de choque na matriz, também a troca da placa de choque da matriz. Pois, perceba, se ocorrerá uma conformação, um corte, dobra e repuxo de uma chapa, o alinhamento é muito importante. E quanto é o alinhamento? O alinhamento é de 0,05 milímetros. 50 micra é o alinhamento entre um punção e uma matriz. De paralelismo, 50 micra de paralelismo. Então, na desmontagem deve ser verificada essa placa de choque. Vamos tratar agora, dentro do processo de estampagem, a importância do paralelismo e da planicidade das placas da prensa que irá trabalhar com o estampo, que irá trabalhar com o processo de estampagem. Aqui, tanto a prensa óleo hidráulica, que possui placas que irá movimentar o estampo, como a prensa excêntrica, ambas possuem placa fixa e placa móvel para movimentar o estampo, que irá executar o processo de corte, dobra e repuxo da chapa para gerar o produto. Perceba aqui nesta prensa, também prensa excêntrica aqui no caso, porém esta prensa é uma prensa acima de 500 toneladas. E conseguimos nesta prensa verificar as guias que movimentam a placa móvel da prensa. Sim, pois entre as placas fixa e placa móvel da prensa é montado o estampo. E este estampo possui elementos, punção e matriz que irão trabalhar com ajuste para executar o processo de estampagem. Desta maneira, a prensa deve ter a mesma tolerância de ajuste que o estampo. E o cuidado da importância do paralelismo não ocorre só na ferramenta, também ocorre na prensa. Sim, não só a ferramenta, o estampo, deve ir para a ferramentaria para ser limpo e ajustado, como vimos há pouco. A prensa também deve ser ajustada na manutenção, deve ser verificada com relação às guias, pois afinal de contas, se a placa móvel da prensa se movimenta, este movimento é guiado. E se olharmos de perto a lupa, ali existem guias que irão garantir que no movimento do estampo, o punção irá adentrar bem ajustado na matriz. Desta maneira, o estampo, que possui um paralelismo durante o processo de fabricação, impõe sobre as placas da prensa o mesmo ajuste de paralelismo. Sim, afirmo aqui que o cuidado com o estampo na ferramentaria deve ser o mesmo com o cuidado com a máquina, com o ajuste de paralelismo entre placas móvel e placa fixa da prensa. E qual seria esse ajuste de paralelo entre placas? Temos a placa com um paralelo e a outra placa com outro paralelo. Todo estampo usualmente possui um paralelismo entre superfícies planas de 50 micra. Micra é o plural de micron. Então, o ajuste de paralelismo é de 50 micra. Quanto é 50 micra?
Bem, para a nossa visão, para o nosso olho, nós só enxergamos acima de 40 micra. 50 com muita dificuldade conseguiremos ver este ajuste de paralelo. É necessário um instrumento, pois afinal de contas, 70 micra é a espessura de um fio de cabelo. Sim, um fio de cabelo tem 70 micra, que é 0,07 milímetros. Então estamos falando de um ajuste muito preciso nas placas da ferramenta, do estampo, e que isto impõe um ajuste muito preciso que deve ser verificado pela manutenção nas guias das prensas e nas superfícies, quando uma placa móvel se aproxima da placa fixa da prensa. Além do paralelismo, também deve ser verificado a planicidade, pois afinal de contas, quando montamos o estampo sobre a placa da prensa, sobre a placa fixa ou até mesmo a placa móvel da prensa, como os elementos que irão fazer o esforço estão mais localizados no centro do estampo, é o centro da placa, da máquina, tanto a placa fixa como a placa móvel da máquina, da prensa, que irá se desgastar por atrito. Então ocorrerá uma concavidade na placa com os anos de operação. Então, esta planicidade deve ser verificada também e acompanhada pela manutenção. E até mesmo, por vezes, em períodos de parada de fábrica, deve ser retirada tanto a placa fixa como a placa móvel da prensa, desmontando a prensa e levar estas placas da máquina para uma usinagem para ajustar a planicidade da placa. Se olharmos, afinal de contas, se olharmos de perto um estampo, perceberemos que os elementos são bem ajustados para gerar a corte, a dobra e o repuxo da chapa. Sim, se olharmos desmontando esse estampo, perceberemos o punção e a matriz. E também perceberemos, se olharmos atentamente, todos os elementos que compõem e que devem, inclusive além da máquina, eles devem ser desmontados e limpos. Produtos metálicos que exigem corte, dobra e repuxo no mesmo produto exigem um tipo de estampo chamado estampo progressivo. Desta maneira, o estampo progressivo possui diversas forças para a conformação da chapa que atuam progressivamente para gerar o produto. E é por isso que é chamado estampo progressivo. Por exemplo, pode ocorrer um corte, depois uma dobra, depois um repuxo, ou a mistura entre estes movimentos. Tudo dentro do estampo, conforme caminha a chapa. E tudo começa, por exemplo, aqui, com uma bobina de chapa de aço. Perceba que esta bobina alimenta um alimentador de chapas que abastecerá a prensa. Sim, temos a bobina de chapa, essa bobina de chapas é montada no alimentador de chapas, esse alimentador de chapas rotaciona em conformidade à subida e descida da placa móvel da prensa. É assim que opera, então, um estampo progressivo. A alimentação é progressiva conforme a chapa caminha dentro do estampo. Olhando mais de perto, dentro da prensa, onde é montado o estampo, percebemos então que esta chapa, ao caminhar por dentro da prensa, ela também caminha por dentro do estampo. Aqui percebemos a relação da matriz e do punção do estampo e a chapa, que está pelo caminho da chapa percorrendo o estampo. Perceba que no primeiro passo de movimentação ocorre o corte externo da chapa.
já configura, pois a chapa entrou numa condição de tira e ali foi retalhada a borda da chapa. Já num segundo movimento, dentro da prensa, essa chapa andou um pouco, sempre lembrando que existe um pino posicionador no estampo. Ela andou, se posicionou com o pino do estampo e ocorreu mais cortes, por exemplo, aquele corte retangular e um corte circular. No próximo movimento, a chapa andou mais um passo e ocorreu então a dobra. Já ocorreu duas dobras na chapa, na verdade. Duas leves dobras na chapa. E num quarto movimento, a chapa andando num quarto passo de movimento, ainda dentro do estampo, ocorreram mais duas dobras. E finalizou o produto. Aí temos o produto. Perceba que quando ocorre cada movimento, também existe um movimento na chapa que está logo atrás. Então sempre existem 4 passos ocorrendo simultaneamente no movimento da prensa. Sim, a força, a capacidade da força da prensa deve estar em conformidade à necessidade dos 4 movimentos aqui que ocorrem dentro da prensa, que a chapa ocorre dentro da prensa, onde estes movimentos são chamados estágios, e este estampo é chamado estampo progressivo. Sim, então, a cada descida ocorreu corte, cortes, dobras e dobras para cada produto, pois existem aqui neste nosso exemplo 4 produtos simultaneamente em cada movimento da prensa, onde cada produto recebeu um movimento de corte ou um movimento de dobra. Sim, aí se pergunta, então a força da prensa é elevada? Sim, a força da prensa é elevadíssima. Porém, todo projetista, ao projetar um estampo progressivo, ele utiliza o recurso do punção escalonado, onde a altura do punção, por exemplo, numa operação de corte, ela não são iguais. Ou seja, primeiro encosta um punção e corta a chapa. Neste movimento, o próximo punção tem uma altura menor. E quanto é menor? A da espessura da chapa. Então, quando ele o primeiro terminou de cortar a chapa, terminou o corte, já entra o segundo. Porque eles estão se movimentando, os dois descem juntos. Mas com alturas diferentes. Então, primeiro bate o primeiro, executa o corte, depois bate o segundo e executa o corte. Então, usualmente, estampos progressivos que trabalham com corte, dobra e repuxo, utilizam punções escalonados para reduzir a força necessária para executar o produto, e com isso se utiliza prensas menores. Nem todo estampo progressivo trabalha com bobinas. Sim, dependendo do tipo de produto que iremos produzir, por exemplo, peças automotivas ou peças para refrigeradores ou até mesmo peças para fogões, torna-se necessário trabalhar com blanques. Blank é uma chapa com dimensões customizadas. O que é uma dimensão customizada? Dimensão customizada é aquela que atende à necessidade do cliente, em função do produto que o cliente irá produzir. Desta maneira, o cliente entra em contato com o fornecedor de blank e solicita um blank, um conjunto de blanks, um lote de blanks, com dimensões especiais, com geometria em conformidade ao que o cliente deseja e com as condições que o cliente necessita. Por exemplo, um blank pode já ser fornecido oleado, afinal, lembramos que toda chapa que será conformada, existe um atrito entre a matriz e o punção. E esse atrito acaba riscando e marcando a chapa, riscando e marcando o produto. E uma chapa oleada facilita o corte, a dobra e o repuxo e também gera um produto sem risco. Uma chapa dobrada e cortada sem risco. Também o blank pode ser fornecido com um filme
com o filme plástico para proteção contra a oxidação. Desta maneira, cada chapa, cada blank virá oleado e já com o filme de proteção, onde, na condição de alimentação da máquina, o filme pode ser retirado antes da entrada da máquina ou posterior ao corte, a dobra e o repuxo. Usualmente, o filme é retirado antes. Se olharmos então no detalhe, o blank é fornecido em pallets, cada chapa é levada à prensa, ao estampo, onde então o estampo recebe o blank, oleado, por exemplo, já sem o filme, já com o filme de protetivo retirado, e este estampo então começa a trabalhar. Dentro do estampo existe um dispositivo chamado transfer, onde esse transfer acaba pegando a chapa e avançando um passo. Lembrando que existe sempre um pino posicionador. Então o blank pega a chapa, avança um passo para o próximo estágio. Por exemplo, cortou, o transfer pega, leva para o próximo passo, por exemplo, para uma dobra. Mas na condição de levar para o próximo passo, existe um pino posicionador para que o corte, a dobra e o repuxo ocorra na posição certa. Pois mesmo que vamos supor que o transfer não leve na posição adequada. Se ele não levasse na posição adequada, pode comprometer e quebrar o punção e a matriz. Então é necessário que o transfer se movimente precisamente e leve o blank na posição exata em relação ao pino de posicionamento do próximo estágio. E daí então temos sucessivos estágios para que a estampagem progressiva ocorra e gere o produto final, já um produto complexo, com corte, dobras, diversas cortes, dobras e repuxos da chapa. E agora vamos tratar do processo de estampagem de embutimento, onde embutimento também pode ser chamado de repuxo. Mas particularmente vamos falar para a produção de latas de alumínio, pois afinal de contas o embutimento, o repuxo, também é utilizado na fabricação de cilindros que temos lá na manutenção da nossa fábrica. Sim, o cilindro de oxiacetileno utilizado na solda, o cilindro de oxigênio utilizado na solda, é um processo de embutimento também, é fabricado, porém a chapa é muito mais espessa. E aqui vamos tratar de chapas bem finas, até mesmo chamado de lâminas. Afinal, uma chapa, quando começa a sua espessura a ser menor do que 1 milímetro, ela pode também ser chamada de lâmina. Vamos aqui então tratar de um processo de embutimento, onde entendemos que embutimento ou repuxo é a conformação de uma chapa em um corpo oco. Vamos transformá-la em um corpo oco. Particularmente para a produção de latas de alumínio, tudo começa com um alimentador que recebe um rolo de chapas, um rolo de chapa de alumínio na ordem de espessura de 0,2 de milímetro, de 0,2 milímetros. Seria até mesmo chamado de lâmina aqui. Então ele recebe esta chapa, esse rolo de chapa, que alimenta um alimentador de uma prensa. Aqui tratamos de uma condição muito importante. Afinal, se vamos trabalhar com esta chapa em um rolo e ela entrará numa prensa, e estamos tratando com com lâmina de 0,2 milímetros, aqui precisamos de um material com uma boa maleabilidade. Entenda maleabilidade como uma propriedade física da matéria, uma propriedade intrínseca, particular de cada material. Cada material que temos à nossa volta possui uma propriedade, uma condutibilidade térmica, uma resistência mecânica e até mesmo uma maleabilidade, uma capacidade de ser transformado em lâminas. Afinal, nem todo material
consegue ser conformado até atingir espessuras muito finas, que chamamos de lâminas, e isso chamamos maleabilidade. Daí você me pergunta, isto não é ductibilidade? Não, ductibilidade é diferente de maleabilidade. Ambas são propriedades que determinam a capacidade e a conformação. Porém, a ductibilidade é a propriedade de conformar um material em filamentos, em fios. E daí estaríamos tratando de outro processo, que é o processo de trefilação, e que não é o nosso caso. Como o nosso caso, nós vamos fazer um repuxo e vamos conformar, vamos precisar que este material tenha uma boa capacidade de ser transformado em lâmina, precisamos de um material com boa maleabilidade. E é por isso que as latas de cerveja e latas de refrigerante são feitas com alumínio, pois o alumínio possui uma excelente maleabilidade, uma excelente capacidade de ser transformado, de ser conformado em lâmina. Daí então, este material, esta chapa, este rolo de alumínio é levado a um alimentador que irá alimentar uma prensa excêntrica no caso, porque como estamos trabalhando com alumínio que possui uma excelente maleabilidade, a prensa é pequena, então é uma prensa excêntrica e precisamos de uma grande produtividade. É uma prensa com essa configuração. Essa configuração de prensa é abaixo de 500 toneladas. Afinal, se fosse acima de 500 toneladas, seria uma prensa maior. Afinal, se temos um excêntrico que irá conformar, que irá fazer o movimento da prensa, quanto maior a necessidade de força de conformação, maior o excêntrico e maior o pé direito da fábrica. E é por isso que surgem as prensas óleo-hidráulicas. Quando a prensa começa a ficar muito grande, partimos para prensas óleo-hidráulicas. É por esse conceito de diferentes prensas. Voltamos ao assunto. Essa prensa excêntrica, e então, é alimentada através de um rolo de chapa de alumínio. Se olharmos no detalhe, esta prensa excêntrica, então, recebe um estampo, uma ferramenta que irá fazer a conformação desta chapa. A conformação da chapa, perceba, existe o processo de embutimento, existe um punção e abaixo existe uma matriz. A matriz, ela ajusta o lado externo da lata. Não seria aqui bem um nome lata, porque no primeiro processo nós vamos fazer uma peça chamada base cap, que é uma base, não tem forma de lata, pois a altura é muito baixa, e ela tem um diâmetro maior do que o diâmetro da lata. Então ela possui um diâmetro maior do que o da lata e uma altura muito baixa. Mas a massa toda de alumínio já é a massa que irá gerar o produto da lata. Sim, a massa, se pegarmos a quantidade de matéria, já é essa do base cap, já é a necessária para fazer a lata. Então fazemos, nesta primeira prensa, fazemos um base cap, num processo de embutimento, em um processo de repuxo. Este base cap irá alimentar uma segunda prensa. Agora, uma prensa horizontal. Esta prensa horizontal tem como objetivo produzir a lata. Sim, perceba que agora, se tratarmos como processo de produção, teremos que ter uma prensa tão produtiva, uma prensa vertical, tão produtiva quanto a prensa horizontal. E se a nossa prensa vertical não for tão produtiva quanto a prensa horizontal, precisaremos de mais prensas verticais, fazendo base caps para alimentar a prensa horizontal. Voltamos a esta prensa horizontal que receberá o base cap. Se olharmos um componente, uma parte, um elemento, um conjunto de elementos da prensa horizontal, perceberemos que este conjunto de elementos possui um grande punção, com um grande percurso de movimento, e este punção passa por diversas matrizes, cada matriz
com um diâmetro diferente. Vamos ver mais de perto este conjunto de matrizes. Este conjunto de matrizes que nos dá estágios de embutimento, pois afinal o punção receberá o base cap, o punção avançará com o base cap contra a primeira matriz e conformará o base cap para um outro diâmetro e uma outra altura de base cap. Mas este punção continua avançando e daí ele encontra uma outra matriz que gera um outro diâmetro e uma outra altura de lata. E o punção continua avançando ainda mais e gera então agora um outro diâmetro e uma outra altura que já é a lata. Porém, não a lata com a borda, porque esta lata ainda precisaríamos fechar a borda, tampar, e daí entraria um processo de laminação posterior e até mesmo um processo de capsulamento da lata. E envasamento com o líquido, cerveja ou Coca-Cola ou outro refrigerante e o capsulamento disto. Perceba que aqui na saída então desta prensa horizontal já temos uma lata aberta, um cilindro oco, uma peça oca, e essa prensa horizontal usualmente ela possui uma capacidade produtiva de 400 latas por minuto. Por isso que é utilizada uma prensa horizontal, com diversos estágios. Porque primeiro já assim evitamos maiores números de prensas e menor volume de deslocamento de elementos dentro da fábrica. Uma única máquina já faz o embutimento, 3 embutimentos simultaneamente. Vamos olhar esse processo mais no detalhe, para ajustarmos melhor essa nossa compreensão sobre o tema. Tudo começa quando a prensa horizontal recebe o base cap. Ela recebe o base cap, o punção recua, alimenta e avança com o base cap. Perceba que o base cap entra na condição vertical para alimentar a prensa horizontal. Uma vez o base cap entrando na prensa horizontal, o punção capta o base cap e avança este base cap contra a matriz. Com o avanço do punção, leva o base cap contra diversas matrizes à frente, onde cada matriz possui um diâmetro diferente, ou seja, vai diminuindo o diâmetro para gerar uma lata, para gerar uma cápsula, uma peça oca com alturas cada vez maiores, pois afinal de contas, a massa de alumínio é a mesma. Quando diminuímos o diâmetro, aumentamos a altura da lata. Desta maneira, ao término do avanço do punção, temos a lata então produzida. Temos já a lata, o produto gerado, que será uma lata de cerveja ou uma lata de refrigerante. Percebemos então que todo o processo de estampagem gira em torno do punção e da matriz, e que estes devem ter uma elevada dureza para conseguir conformar a chapa. E como a dureza é um fator muito importante, a vida do punção e da matriz depende da dureza superficial destes. Para tanto, existe uma condição que pode aumentar a vida útil do punção e da matriz, que é a deposição superficial no punção e na matriz, o recobrimento do punção e da matriz com metal duro. Sim, se recobrirmos o punção e a matriz com um metal duro, teremos o aumento da dureza superficial do punção e da matriz. O processo usual para aumentar a dureza superficial do punção e da matriz utilizando uma deposição superficial é o processo PVD, Physical Vapor Deposition, cujo equipamento possui um magnetron,
um magnétron de crepitação. O magnétron de crepitação irá vaporizar o material sólido. Existirá uma placa metálica sólida que será vaporizada e irá se depositar no punção ou na matriz. Usualmente é no punção, pois, afinal, a deposição de recobrimento superficial que se utiliza em estampagem é mais utilizada, é mais aplicada no punção. Daí você me pergunta, mas o magnétron não é aquele equipamento, naquele elemento que está dentro do micro-ondas da minha casa? Sim, é possível o magnétron gerar plasma dentro, você consegue gerar plasma dentro do seu micro-ondas. Basta, porque esse processo de deposição é a base de plasma. Porém, não sugiro que você faça isso no seu micro-ondas. Fala assim, eu já olhei num vídeo na internet onde é possível através de uma uva, cortando a uva num corte especial, deixando uma pelinha na uva e ligando o micro-ondas eu gero plasma. Ou então, utilizando uma chama através de um fósforo, eu consigo gerando um pequeno vácuo, pois é preciso eliminar o oxigênio, aí a chama consegue eliminar o oxigênio, então com um palito de fósforo aceso, coberto com vidro, eu gero um plasma dentro do meu micro-ondas. Afinal de contas, o que seria o plasma? Bem, se analisarmos uma substância pura, o estado da matéria de uma substância pura, não são três, sólido, líquido e gasoso. Vou contar um segredinho. A sua tia na escola mentiu para você. A tia na escola falou, o estado da matéria é sólido, líquido e gasoso. Não é bem assim, porque se olharmos para o Sol é uma esfera, uma bola de plasma, onde todos os átomos, primeiro os átomos estão parados, que é o sólido, estão todos juntos, muito próximos. Aí conseguimos, afastando um pouco os átomos, transformar em líquido, onde ele adquire o volume do objeto em que ele está. Afastando mais, gasoso. Afastando mais ainda, é o estado de desarticulação do átomo. O átomo é desarticulado. Saem prótons para o lado, elétrons para o outro, nêutrons para o outro lado. Isso é o plasma. É uma desarticulação do átomo. Não há um átomo completo. Isso é um estado de plasma. E o magnétron do seu micro-ondas pode fazer isso. Gerar plasma. Então vai ficar luminoso igual ao Sol? Sim! Fica luminoso igual ao Sol. Quando geramos o plasma, aparece ali uma bola de luz. Fica tudo iluminado. Inclusive, você pode até estragar o seu micro-ondas se ficar testando esse tipo de coisa. Então, sugiro que não faça isso. Você não faça isso. Apesar de existirem vídeos na internet que vão mostrar como você gera plasma utilizando o magnétron do seu micro-ondas. Vamos agora falar do magnétron para o tratamento, para a deposição, o recobrimento superficial do nosso punção, do nosso punção do processo de estampagem. O magnétron, onde faremos a crepitação, que é bombardear e crepitar, desarticular um átomo. Vamos olhar de perto o equipamento do processo de PVD e onde geramos o campo eletromagnético. Vamos passar uma lupa onde iremos gerar o campo eletromagnético do magnétron. Passando a lupa, vamos olhar de perto então, onde ocorrerá a pulverização catódica. Perceba que dentro do magnétron nós temos um eletrodo negativo. Esse eletrodo negativo irá trabalhar com onda retangular. Não é o mesmo tipo de onda da nossa energia elétrica da nossa casa, que é senoidal. Não é isso. É uma onda quadrada. É uma onda de corrente contínua, só que ela é quadrada. É uma onda retangular. Na ordem de 400 a 500 volts. Com uma frequência, ou seja, ela é quadrada, tem frequência, de 20 a 200 kHz. Então existe um lado negativo, onde vamos pôr uma placa que será pulverizada
aonde queremos depositar o material metálico de elevada dureza. Afinal, essa placa será de elevada dureza. Já vou tratar do qual é o material da placa. Do outro lado, temos o eletrodo positivo. Ó. Se temos embaixo um eletrodo negativo, do outro lado temos o eletrodo positivo. Para atrair a pulverização catódica. Ou seja, nós iremos atrair do lado positivo, do lado negativo, iremos pôr a placa com o material metálico, onde iremos pulverizar. Dessa placa sairá o material pulverizado que irá se depositar no substrato. Quem é o substrato? É o punção que queremos revestir, depositar, fazer a deposição superficial com material metálico de elevada dureza. Que metal é utilizado? Bom, temos um material muito interessante metálico, né? Conhecemos o aço. Mas existe um material que tem 40% da densidade do aço. É mais leve. E ao mesmo tempo ele tem o dobro da resistência mecânica do aço. Resistência mecânica, estou dizendo, a ruptura. Tem mais do dobro. É o titânio. Sim, estamos tratando de um elemento metálico que queremos depositar sobre o punção, que é o titânio. Muito interessante o titânio. Para tanto, temos que dentro do magnétron, onde iremos então fazer uma atmosfera controlada, iremos então gerar vácuo, iremos tirar, o ar atrapalha, então temos que tirar o que temos no ar, nitrogênio, oxigênio, argônio. Então vamos succionar todo o nitrogênio e oxigênio e argônio, gerando vácuo na atmosfera, onde faremos a deposição superficial. Sim, isso é um ambiente fechado, é capsulado. Então, nesse ambiente capsulado, nessa atmosfera, promovemos o vácuo. Porém, existe uma entrada de argônio. Ligamos o magnétron, geramos o argônio, mas esse argônio passa por um sistema de ionização do argônio e ele sai positivamente, ionizado positivamente para dentro da câmara, onde ocorrerá o eletromagnetismo gerado pelo magnétron. Esse argônio positivo será atraído pelo eletrodo negativo, que contém a placa metálica ao qual queremos pulverizar. Vamos olhar de perto. Essa placa metálica, então, ejetará átomos. E nessa ejeção de átomos, a temperatura sobe e ficará entre 150 a 500 graus Celsius. Sim, já temos o vácuo. Injetamos argônio ionizado positivamente. Esse argônio ionizado positivamente irá se depositar no eletrodo negativo da placa, onde existe a placa a placa metálica que queremos pulverizar. Esta placa metálica, ela possui titânio, é um cianeto de titânio. Usualmente é níquel mais cianeto de titânio, que encontramos à venda para fazer o processo de crepitação, magnétron por crepitação. Então, essa placa de níquel mais titânio, cianeto de titânio, ela ejetará átomos. Esse titânio, esse cianeto de titânio, então será ejetado até a placa acima do substrato. A placa, o eletrodo positivo. Esse eletrodo positivo é o que tem opunção. Desta maneira, então, se olharmos de perto, esta placa, onde esta placa positiva que atrairá o cianeto de titânio, gerará uma camada superficial de 5 micra. Puxa, quanto é 5 micra? Bom, eu vou te dar uma ideia de como é fina essa camada. O seu fio de cabelo tem 70 micra.
você enxerga só acima de 40 micra. Micra é o plural de micron. Você enxerga só acima de 40. Você não vai ver essa espessura de camada. Você só vai perceber, nós só vamos perceber que fica meio douradinha. Ela vai ficar um pouco dourada, a superfície fica um pouco dourada. No caso do cianeto de titânio. E teremos então uma camada de 5 micra. O nosso fio de cabelo tem 70. Então é uma camada muito fina. Porém, mesmo fina, esta camada, que será depositada no punção, que é o nosso substrato. O punção com PVD, com deposição superficial de PVD, com cianeto de titânio, terá uma dureza superficial de 2.500 vickers. E isto aumentará a vida útil do nosso punção. Então é vantagem eu pegar todo o punção da fábrica e fazer um processo de PVD para aumentar a vida útil? Tudo depende se o produto que você está fazendo na sua fábrica é um produto importante. Como assim? É um produto que não sai de máquina. É um produto A, que chamamos um produto A, um item A de produção. É o principal, é o que cobre todos os custos da fábrica, é o que sustenta a fábrica. Temos sempre um produto que sustenta a fábrica toda. Se for um produto que sustenta a fábrica toda, um item A, aí vale a pena fazer a avaliação de amortização, de se fazer uma deposição superficial por PVD nos punções do seu estampo que gera o produto item A da sua fábrica. Então, muito cuidado para também não chegar, se você é um estagiário, não chegar e falar, olha, eu tenho uma boa ideia, vamos fazer PVD em todos os punções da fábrica. Cuidado, porque itens que entram, estampos que entram esporadicamente na produção da fábrica, nem vale a pena fazer PVD, não é mesmo? Já deixamos então o próprio o punção feito com o material normal, que ele é feito em VC. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Tecnologia mecânica, processos de fabricação e tratamento, do Chiaverini. Fundamentos da conformação mecânica dos metais, do Hellman. Manual prático de estampagem, do Pollack. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Corrosão e proteção superficial, da disciplina Ciência dos Materiais, edição 041, do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Processos de usinagem, da disciplina Processos de Fabricação, edição 072 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. E tratamentos termoquímicos, edição 021 da Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida, aula de bolso, fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso de tema Estampos de corte, dobra e repuxo, e que pertence à disciplina Processos de Fabricação. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Robson Souza, lá da cidade de Limeira, no estado de São Paulo. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro Carga Rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça projetos, desenvolva o seu TCC e até mesmo o seu relatório de estágio no grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão no WhatsApp do Engenharia Carga Rápida no número 013 99745 1238.
engenheiro carga rápida Robson Souza. Eu espero que a aula de bolso com o tema estampos de corte, dobra e repuxo da disciplina Processos de Fabricação tenha correspondido todas as suas expectativas e necessidades. Mas agora, engenheiro carga rápida, agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida aula de bolso? Desconheço. Sigam Engenharia Carga Rápida no Facebook. Sigam Engenharia Carga Rápida no Twitter. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. E então, engenheiro carga rápida, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos disponíveis para você, de graça, no maior canal de engenharia do Brasil, o canal Engenharia Carga Rápida, o próximo vídeo já está sendo elaborado. Então, eu já vou. Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wug Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wug Wug! Hugga Wugga! Você deu joinha? Dei. Vem cá, mira no ombro. Agora no sovaco. Agora na bunda.